verdade que eu quero aqui convidar sua atenção para alguns minutos que me restam para ministrar sobre Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 32. A carta aos Hebreus é composta de 13 capítulos. Fora escrita por um autor desconhecido, a quem digo estudiosos, que essa forma de linguagem é do apóstolo Paulo. Mas a proposta do escritor aos Hebreus nada mais era que trazer aos crentes que estavam em Roma, os crentes judeus, que estavam padecendo debaixo do Império Romano. O escritor aos Hebreus, impelido pelo Espírito Santo, vem trazer uma proposta de perseverança, de fé, de vida, de ânimo para esses crentes. Crentes esses que, por sua vez, corriam daqui para lá tentando fugir dessa pressão e dessa opressão de morte, não fugindo porque estavam com medo, mas que pudessem pelo menos manter um pouco mais, um prazo de vida. Hoje as pessoas fogem porque têm medo da obra, não querem fazer, ou têm medo do mal que pode vir. Mas esses crentes, eles fugiam para não morrer, e não é porque tinham medo da morte. Eles queriam viver um pouco mais, para levar o Cristo, a palavra e o evangelho a outros lugares. Esses crentes que tinham uma fé autêntica e que de forma inabalável levavam Jesus, levavam o Cristo, falavam sobre a ressurreição, sobre o poder remidor, transformador, resgatador de Jesus. Esses imperadores que por sua vez imperavam em Roma ficavam tão possuídos por demônios e nos consideravam como seita. Os crentes eram perseguidos, maltratados, arrastados pelas praças, pelas ruas, muitos perdendo seus filhos, suas esposas, esposas perdendo maridos, e diante de uma espada pontiaguda, a proposta era: nega o Cristo, porque senão a cabeça do seu menino de 5 anos vai rolar agora. Aqui eu falo sobre o contexto da igreja primitiva, e não foi só Atos dos Apóstolos, mas a igreja que estava também aqui nesse contexto, eles estavam passando por essa situação. E muitos obreiros, pais, mães, viam a cabeça dos seus filhos de 5, 6, 7, 10 anos rolar pelas praças, mas eles não negavam a fé, o Cristo. Quanto mais derramava-se sangue de crente pelas calçadas, pelas praças, parecia que mais crentes iam brotando da terra. Quem é esse povo que morre cantando? Quem é esse povo que morre chorando, mas não são lágrimas de perdas e de percas? Quem é esse povo que em meio a espadas pontiagudas morrem olhando para o céu, cantando louvores como aqueles que estão indo de encontro ao seu Senhor? O que eles têm? Que amor é esse? Que fé é essa? Passaram a ter raiva da farda, nojo da farda, nojo do império, e resolviam se tornar também servos do Cristo. E o diabo começou a dizer: essa estratégia não funciona, porque eu mato 1, aparece 10. Eu mato 10, aparece 100. Eu mato 100, aparece 1000. Quanto mais perseguição, mais graça. Quanto mais perseguição, mais presença. A presença do Cristo estava em Roma. Roma estava possuída pela presença do Espírito Santo. O propósito da carta aos Hebreus é manter, o escritor aos Hebreus vem com a proposta de manter a fé desse povo, de dizer para eles para perseverar até o fim, para eles aguentar um pouco mais, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir, viria, e não tardaria. O escritor aos Hebreus vem com a proposta para esses crentes de Roma perseguidos, dizendo para eles: olha, não recue, vá até o fim. Eles recebiam a palavra e o coração deles não se endurecia diante da palavra. Os filhos perguntavam para os pais: papai, titio morreu ontem. E papai dizia para o filho: fique em paz, nós vamos encontrar com o titio daqui a pouco, ele está com Jesus. Papai, nós vamos morrer também. Que se cumpra a vontade de Deus em nós, mas daqui para melhor. E as crianças tinham essa fé. Esse escritor foi tão inspirado pelo Espírito Santo que a proposta dele
é magnificar Cristo, é mostrar o poder do Cristo. No capítulo 1, o escritor aos Hebreus vem dizendo que Cristo é maior. Ele é maior que os anjos, ele é maior que as potestades, ele é maior que tudo. No capítulo 2, ele vem lançando a proposta que ele provou a morte por nós. No capítulo 3, ele é superior que Moisés. No capítulo 4, ele é o nosso repouso e a base da nossa confiança. No capítulo 5, ele vem dizendo, ele é o sacerdote verdadeiro pela ordem de Melquisedeque. No capítulo 6, ele vem dizendo que ele é aquele que através dele esperamos coisas melhores. No capítulo 7, ele é o que recebe a oferta, o dízimo, e ele é maior que o dízimo. No capítulo 8, ele é a nova aliança, mediador, o que está à direita, que intercede por mim, por você, aleluia. No capítulo 9, ele é o tabernáculo, não só o tabernáculo, ele é a arca, não só a arca, ele é o sacrifício perfeito, o último sacrifício de Deus para a humanidade. No capítulo de número 10, ele é aquele que derrama o seu sangue como sacrifício perfeito, o cordeiro que João Batista diz, eis aí, eis aí, eis aí, eis aí o cordeiro, olha o cordeiro, olha o cordeiro. No capítulo 11, ele é a base da nossa fé. Por eles temos fé, por eles usamos da fé, ele honra a nossa fé, ele atende a nossa oração pela fé, ele supre a nossa necessidade pela fé, ele nos socorre pela fé, ele nos sustenta pela fé, ele provê pela fé, ele nos livra pela fé. No capítulo 12 ele é o alvo, no capítulo 12 ele é o foco. Olhando para ele, autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. No capítulo 12 é aquele que você deve olhar. Ele é o teu foco, ele é o teu alvo, ele é o teu objetivo, ele é a cruz, é o que você precisa alcançar, é onde você precisa chegar. Ainda que todos te abandonem, no capítulo 12, o escritor vai dizer, olha para ele, olha para ele. Estão me deixando, olha para ele. Estão me traindo, olha para ele. Eu estou quebrando, olha para ele. No capítulo 13, ele é o amor em prática, o amor em manifestação. Ele é a caridade. Caridade significa amor praticado, amor consolidado, amor em conclusão, amor em obras. No capítulo 13, ele é seu amor. No capítulo 13 também a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Ele prosperou ontem, ele prospera agora e continua prosperando. Ele salvou no passado, ele salva no presente e vai continuar salvando. Ele mudou histórias e ainda muda. E vai mudar a sua história também. Ele é aquele que vai dizer, de graça recebeste, de graça dai. Ele é aquele que vai dizer no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, eis que vos dou poder para pisar toda serpente, todo escorpião e toda obra do inferno. Ele é aquele que vai dizer, Isaías escreve sobre ele no capítulo 43, versículo 13, antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e quando eu opero, ninguém, haja o que houver, permaneça, não desvie, porque ele está contigo. Se você tem esse Cristo na qual eu estou pregando, que eu estou cheio da sua graça, nada pode com você, nada te para, nada te barra. Se ele é maior que os principados, potestades, os anjos que estão nos céus, se ele veio para falar pelos profetas e tem falado mais que o profeta, se ele é maior do que o ministério de Melquisedeque, ele é o sacerdote, se ele é a arca, se ele é a presença, se ele é o cordeiro que tira, se ele é o cordeiro que lava, se o sangue dele tem esse poder, por isso que os demônios não aguentam quando um crente diz assim, ó, o sangue de Jesus tem poder. Por isso que os demônios não aguentam quando você usa essa arma poderosa chamada o nome dele. Coloca a mão em alguém e diz, em nome de Jesus, doença, eu te repreendo. Ele vai ler no livro e diz, eu disse que se colocasse as mãos e repreendesse, os sinais seguiriam os que crê. Então quem tem fé coloca a mão, Jesus cura. Quem tem fé levanta a mão, Jesus abre porta. Quem tem fé pisa, Jesus abre. Quem tem fé não tem porta fechada. Quem tem fé não tem impossibilidade. Quem tem fé não tem barreira. Sabe por quê? Você está banhado pelo sangue de Jesus. Você está cheio do nome dele. Olha a presença dele nessa casa aqui. O escritor aos Hebreus não consegue abster os crentes da sua responsabilidade. Ele não consegue tirar dos ombros dos crentes as responsabilidades. E ele vai falar sobre algumas coisas muito interessantes. Quando ele vai dizer que os crentes não devem deixar a sua igreja. Está escrito isso, pastor? Tá, nós lemos. Não deixando as vossas congregações como é costume de muito. Os crentes não devem abandonar a casa de Deus, o templo de Deus.
Ele vai dizer que os crentes não devem abandonar a comunhão, a importância de estar crente com crente, cheirando crente, sentindo crente. No céu não vai ter divisão, no céu não vai ter Assembleia Universal, Mundial, Deus e Amor, Presbiteriana, Batista, nem vai nascer. Nos céus todos seremos só um. Ou você se acostuma com esse negócio de tolerar crente aqui, ou você se acostuma com esse negócio de engolir crente aqui, ou então lá tu não chega. A pessoa que diz que igreja, nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de um templo, nós não precisamos de reunir, é que não conhece a Bíblia. A Bíblia vai dizer na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, tá, não deixando as vossas congregações, como eu costumo de muito. A própria carta aos Hebreus vai dizer sobre a importância de obedecer vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Está escrito na palavra, Hebreus capítulo 13, no versículo de número 17. Obedecer aos vossos pastores, sujeitar a eles. Eu quero mostrar para vocês nessa noite que essa história de igreja, essa história de congregar, essa história de ter pastor, essa história de obediência, não foi eu que inventei. É bíblico. Deus estabeleceu por Cristo que é maior que os anjos, principado e potestade. O Cristo que estabeleceu a sua igreja lá em Mateus capítulo 16, que diz que esta é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse próprio Cristo estabeleceu princípios que regem o contexto litúrgico da igreja. Crente tem que reunir, crente tem que vir no templo, crente tem que comungar um com o outro, crente tem que se interessar pelos trabalhos ministeriais da igreja, crente tem que tomar ceia, crente oferta, crente dizima, crente cumpre o seu papel de responsabilidade diante do céu, diante do Cristo. Onde está escrito isso, pastor? Eu não vou nem no Antigo Testamento, está aqui no Novo. Quando você lê a carta aos Hebreus, você vai encontrar isso tudo. A Bíblia está dizendo sobre a importância de congregar, a Bíblia está dizendo sobre a importância de obedecer pastor, a Bíblia está dizendo sobre a importância de você submeter a pastor, a Bíblia está dizendo sobre a importância de você sujeitar a ele, a Bíblia está dizendo que ele vela pela sua alma, a Bíblia está dizendo que ele vai dar conta da sua alma, a Bíblia está dizendo que você, obedecendo, cumprindo, o pastor vai fazer com alegria, e o pastor fazendo com alegria, Deus abençoa o povo. Nós precisamos voltar a esses princípios litúrgicos da igreja. A igreja de Jesus, sim. Essa casa é de Jesus, sim. Cultuar é para crente, sim. Crente que é bom não vem na igreja só domingo, não. Segura aí que o profeta vai falar. Crente que tem comunhão vem terça, vem segunda, vem quarta, vem quinta. E o dia que a obra de Deus se tornar um peso para você, Ele vai fazer com que todas as suas bênçãos lá fora fiquem pesadas para você. Você tem que ter a alegria de estar na casa, comungar na casa, adorar na casa, ver os irmãos na casa. Ai daquele que diz que não tolera um crente, não tolera um salvo. Se você não sabe, ele também foi comprado pelo sangue de... Não aguenta essa irmã. Se você não sabe, tenha temor. Ela também foi comprada pelo sangue. E esse negócio é de Deus. Essa situação é de Deus. Igreja, pastor, compromisso, obra, batismo, se assentar à mesa, ter alegria. Nós somos bons para cumprir nossos compromissos com os homens. Nós somos bons para chegar na hora que combinamos em chegar no trabalho, na empresa, num negócio ou qualquer coisa. Somos péssimos para o culto. Somos péssimos para adorar. Para adorar alguém tem que estar empurrando a gente. Se não tivesse um sacerdote na casa, nem a mão se levantaria. Eu chego a hora que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu sento onde eu quero, eu me mando, não manda não. Manda não. Porque se tu disser que se manda de novo, o diabo vai te pegar. Crente que deixa o orgulho levar e pensa que se manda, o diabo creu. Tenha compromisso com o que foi estabelecido pelo Cristo.